Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Leonardo de Oliveira é designer e artista visual. Fez seu mestrado em design e hoje vai analisar os programas eleitorais exibidos dia 11 de setembro, assim como as logos dos partidos políticos. Ok, vamos lá. A mudança que a gente quer, não virar dos políticos que a gente tem. O interessante do João Amoedo, assim, é que quando você vê a campanha dele, parece que é uma coisa de muito baixo orçamento, né? Assim, é só ele falando pra câmera, a iluminação não é muito boa, né? João Amoedo, presidente. Só que isso é, assim, o completo oposto do que teoricamente é esse candidato, né? Se eu não me engano, ele é o candidato com a maior fortuna, né? Acho que é mais de 400 milhões aí. Agora, uma coisa que eu vou elogiar ele, e eu vou elogiar todos os candidatos que têm muito pouco tempo de TV, é a capacidade de ser conciso, né? Então, assim, saber falar o que quer falar em pouco tempo e com foco. Né? Então ele consegue passar a mensagem com bastante tranquilidade. É preciso que o povo brasileiro acorde. Por isso nós estamos dizendo, abre o olho. O que eu acho muito engraçado da propaganda do Álvaro Dias é que ele coloca um monte de gente mó diversa, assim, da população, o que você vê que não tem nada a ver com ele, assim. Sabe, ele é completamente fora dessa realidade, mas ele pega emprestado esse simbólico pra poder tentar comunicar com as pessoas, né? Aí tá, beleza. Ele também pega emprestado uma linguagem de jornal. Esse sistema leva o país ao caos administrativo, não tem saúde, não tem educação. Meio que tentando pegar emprestada essa mesma credibilidade dos meios de comunicação, passando manchete embaixo e tudo mais, e dando esse ar de backstage, né? Como se tudo que ele tá passando ali é sem filtro, é só a realidade mesmo. O Álvaro Dias, aí no caso, a comunicação dele se baseia mais no azul e no amarelo, que são cores da bandeira, mas que não são as cores mais tradicionalmente utilizadas, né? O azul meio real, assim, né? Ele visa dar uma ideia de credibilidade, alguma coisa de serenidade, que é o que é muito associado a essa cor. O povo brasileiro caminha unido em oração pela vida do nosso Jair Messias Bolsonaro. O que é legal, assim, da campanha do Bolsonaro é que ele coloca uma coisa bem tranquila, né, serena, assim, pra transmitir paz pra gente. E isso vai, assim, completamente ao contrário do que é a campanha desse candidato, que vai um pouco pra um viés um pouco mais militarista, né? E assim, não dá pra deixar de falar da forte presença do verde e amarelo, né, que desde ali daqueles protestos, né, pró e contra o impeachment, ficaram marcadamente como uma parte do simbólico da direita brasileira, e também o uso do hino, né, nacional no fundo. O povo brasileiro caminha unido em oração pela vida do nosso Jair Messias Bolsonaro. Porque para evocar essa ideia de patriotismo dele. Mostra ele sorrindo, né, dando tchau e tudo mais, que é para dar essa sensação de alguém que é também amigável, né? Você vê que essa ideia de ser amigável é uma coisa que passa meio que por quase todos os candidatos. Outra coisa que a gente repara, assim, em alguns elementos da campanha do Bolsonaro é essa fonte escrita de forma meio rabiscada, assim, né, feita à mão. Que, de novo, visa humanizar o discurso do candidato ao mesmo tempo que tenta mostrar uma força, uma gestualidade, uma energia, né? Ele não é o único que usa esse tipo de estratégia dentro das campanhas eleitorais. Dentro das mídias sociais do Bolsonaro, a gente consegue ver também que tem uma coisa do baixo orçamento também que aparece. E que, assim, essa coisa de baixo orçamento pode ser visto como ruim, mas pode ser visto também como um recurso de linguagem, né? Que é uma ideia de ser muito próximo do que as pessoas compartilham, por exemplo, pessoalmente no WhatsApp ou em mídias sociais de forma geral. Então, de novo, traz a pessoa mais próximo da gente. Uma coisa curiosa é que nas mídias sociais do Bolsonaro, pelo menos nas fotos da timeline dele, a gente quase não vê foto com gente. É mais foto dele ou foto dele com o filho, que é um pouco esquisito. Leonardo de Oliveira estava terminando de escrever sua dissertação de mestrado nas últimas semanas. Nossa equipe aproveitou que ele estava distante das redes sociais para pegar sua reação ao vivo ao ver algumas peças de campanha que ele desconhece. Bolsonaro, eu acho muito engraçado essa imagem. Eu não lembro quem que eu vi isso, assim, que o cara foi esfaqueado, né? E não aprendeu nada, assim, do simbólico. O simbólico continua sendo a arma, uma coisa que atingiu ele. Claro que não foi uma arma, né? Mas no simbólico mora muito próximo. E aí ele continua fazendo esse mesmo gesto, né?
Presidente João Goulart Filho, 54, Pátria Livre. Quem gosta do Brasil, vota nele. Uma coisa engraçada do João Goulart, principalmente porque a campanha dele veio logo depois da do Bolsonaro, é que também há esse uso do hino nacional no fundo, bem pacífico, bem tranquilo. 4, Pátria Livre. Quem gosta do Brasil, vota... Ele também usa verde e amarelo, que de novo é aquele mesmo simbólico que a gente já falou. Tem esse esforço também de evocar uma memória, né? Você fala de pinceladas ali, tem a foto do pai dele no fundo, Presidente João Goulart Filho, né? Que de novo ele tenta sempre recuperar esse referencial. E também tem essa coisa meio do baixo orçamento, né? Que é só a foto dele chegando e depois desaparecendo da imagem. E das mídias sociais dele, eu achei particularmente engraçado a foto de capa, que é uma bandeira sendo agitada, né? Que é o rosto dele, só que como ela tá sendo agitada, deforma completamente as proporções. Aí não dá pra entender direito o que tá acontecendo ali. Não sei se foi uma boa escolha. Não. O futuro que nós queremos. Marina Silva, 18, presidente. Olha, falar que eu tenho que elogiar a campanha da Marina, assim. Eu acho que ela usa um uso do tempo muito bem feito, sabe usar com silêncio, mesmo tendo pouco tempo de TV. E é aquela ideia de focar numa mensagem única. Não. Que tem que ser absorvida com facilidade. Então isso tá bacana. O fundo branco ali, com poucos elementos também, ajuda justamente a isso, a ter foco. Uma coisa que eu acho particularmente interessante é que como a candidata aparece trazendo a cadeira para a cena, né? Isso meio que reforça aquela ideia de que ela tenta fazer as coisas com as próprias mãos, né? Que é uma mensagem que ela busca às vezes transmitir. A música final também, assim, com os tambores e a meio que flauta que aparece assim. O futuro que nós queremos. Marina Silva, 18, presidente. Evoca essa ideia da natureza, que vem um pouco do partido, inclusive, né? Rede de Sustentabilidade, a Marina já foi também do Partido Verde, né? Então vai um pouquinho dentro dessa mesma linha. O verde e amarelo aqui, ele aparece também pegando emprestado desse simbólico que a gente já falou lá atrás, só que com uma tonalidade um pouco mais escura, né? Então é meio que falando, beleza, a gente quer a identificação desse pessoal que estava nessas marchas ali na época do impeachment, mas não todo mundo, né? Não necessariamente tão extrema à direita. Inclusive, sendo amigável para quem estava do outro lado da brincadeira toda. O que eu acho muito legal de notar é que à medida que a gente vai caminhando do espectro político da direita para a esquerda e sem o acesso a recursos financeiros muito altos, a gente vai vendo que tem uma melhoria nas linguagens visuais, né? Que eu diria que tem a ver com uma aproximação política com a classe cultural e artística do país. Então, mesmo se não tem um orçamento para fazer aquele devido projeto gráfico, o candidato, às vezes, ou a candidata, tem acesso aos profissionais necessários para fazer uma campanha de qualidade. E no caso aqui, eu acho que, de verdade, a campanha da Marina, na televisão pelo menos, tá mais bonita. Glória a Deus, chega de escravidão, chega de corrupção, Cabo Daciolo 51, glória! Eu acho que um benefício de você ter pouco tempo de TV é que não tem como você não ser objetivo. Então a mensagem dele passa com clareza. Glória! E assim, claro, né, pro Cabo Daciolo, simbólico religioso, a torta é direita, né? Tem a estrela de Davi no fundo, tem um leão também, que simboliza Jesus e Deus, né? Uma coisa nesse sentido. Tá escrito lá, Deus está no controle. E é só ele falando, né? Que tem um pouco a ver com essa restrição orçamentária provável também desses candidatos com menor expressividade, né? Dentro do nosso cenário político. A cor predominante é o azul, de novo essa ideia de tentar passar uma noção de paz. E o candidato usa também um terno, assim, que eu diria que parece um pouco a ideia de pastor até, né? Se você para de pensar na imagem do que é um pastor. E ele é pastor. Glória! Agora, 2 comentários sobre a campanha do Cabo Daciolo é que, primeiro, essa musiquinha meio de elevador no fundo, assim, não significa muita coisa.
Glória a Deus, chega de escravidão, chega de corrupção. E esse excesso de elementos também, num período tão curto de tempo, às vezes fica um pouco difícil de ler tudo, né? Tem o nome do partido, tem uma frase, tem a legenda, tem falando sobre o nome dele e o número, né? Além da pessoa rezando, as duas imagens, um monte de bolinha no fundo, enfim, muito cheio. Glória a Deus, glória! Tenho fé, esperança e amor. Tem uma transformação. Como é que tá o nosso garoto mais velho aí? Tijolo, tamo aqui. Esse vídeo do Cabo da Ciolo é muito engraçado, que no começo ele parece um daqueles found footage, sabe? Tipo, Bruxa de Blair, a pessoa ofegando, subindo um morro, assim, meu Deus! Ou isso, ou documentário etnográfico, sabe? Quando a pessoa vai pra algum canto, assim, mais exótico e tudo mais. Pelo menos a linguagem que é empregada, eu achei engraçado. É muito menos sobre entender o candidato e mais sobre que pessoa curiosa, vamos entender onde vive, do que se alimenta, o que faz. Pra não falar, assim, no final que tá com essa iluminação sombria vindo de baixo, assim, que você quer uma iluminação que te faz parecer uma pessoa do mal, é só colocar ela debaixo do seu rosto. De cima parece legal, de baixo, filme de terror. Governar o Brasil com competência, honra e caráter. Sinais fortes. Tem umas coisas que eu acho meio engraçadas, assim, de novo, né? Se apropriando de simbólico de povo sem ser povo. Essa marchinha no fundo, né? Ei, 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 Mael e tudo mais. Governar o Brasil. É meio engraçado, né? Não sei, anacrônico também. E aí, né, o candidato tá ali justamente no meio do pessoal, né, fazendo seu discurso. Então ele é parte do povo, mesma ideia. O que também reflete um pouco de, talvez, baixo orçamento ou baixo investimento mesmo, dentro de estratégia de comunicação. É uma coisa básica, já tinha esse clipe às vezes, e aí usou isso aí para poder colocar na campanha. Talvez você não me conheça. Essa é a minha primeira eleição presidencial. Prazer. Sou o Meirelles. Aquele cara que os governos chamam para... Tá. O Meirelles, aqui no caso, é a primeira campanha mais longa, né? Assim, a gente sabe que tem muita aliança, né? Consegue se unir com outros partidos, tem muita representatividade dentro do governo e por isso ganha mais tempo. E é justamente que a campanha já começa a ficar longa que eu não vou passar tudo aqui. Aqui ele já chega a quase 2 minutos de tempo, que quando a gente compara com os outros candidatos, é muito mais. E com isso ele pode se dar ao luxo, né, de ter muito mais silêncio, contar uma história e tentar te envolver nessa conversa. 2 minutos, no entanto, apesar de ser longo, ainda não é tempo suficiente para te deixar entediado, então você consegue ver tudo com tranquilidade. Uma coisa também que ele tenta fazer é trazer a linguagem para uma coisa meio falada, né, chama o Meirelles. Chama o Meirelles. Né, no sentido de tentar aproximar. Ele fala de problemas que não fui eu nem você que criamos, né? Resolvendo problemas que nem eu e você criamos. Então, tudo isso no formal de tentar usar o nós no discurso. Aqui, ele gasta dinheiro com a comunicação. É feito com qualidade, né? A montagem é boa, a iluminação é muito boa, ele tá num galpão vazio, com uma iluminação quase... sem nenhum processo, pode pesquisar. Dá uma ideia de intimista, assim, né? A gente tá próximo do candidato. Pra não falar do tanto de fotos de feitos anteriores, de notícias, né? Tentando passar um pouquinho ali do histórico do que ele já teria feito. Trabalhei em empresas e fui presidente de um grande grupo nos Estados Unidos. O que acaba sendo uma temática recorrente, né? Campanha eleitoral não é lugar de falar de proposta, é lugar de tentar construir uma identidade e criar uma empatia com quem está assistindo aquele programa. Então esse é do Meirelles. Para não falar também o uso do emoji, que eu acho engraçado. Chama o Meirelles presidente. Será que ele usa emoji na vida? Agora, a marca do partido MDB... a gente não vê isso tão presente, né, na campanha, né, porque vem um pouco de um trauma nacional em relação a esse partido político. Então tem esse esforço de distanciamento. Eu fiquei curioso para ver as outras peças do Meirelles, assim, tipo...
Ele vê Star Trek, ele gosta pra caramba, ele maratona, ele acha que esse público vai mudar a lógica da eleição inteiro. Tipo, o que? Star Trek? Oi? Ai, meu Deus. Isso é oficial, gente, tá lá no Twitter dele. Esse país pode mais, mude, Ciro! Você que é mãe ou pai, gostaria de ver seu filho cursando o ensino médio em tempo integral? Bom, a campanha do Ciro começa com esse canto unido. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Mude, Ciro! O que dá essa ideia de povo. Ao mesmo tempo, o verde e amarelo também aparece de uma maneira muito presente na linguagem do candidato. O que é engraçado, né? Porque essas cores, claro, estão na bandeira, mas hoje significam outra coisa, né? Então não dá para deixar de fazer essa relação. A fonte utilizada Esse país pode. Parece muito com a Impact. Não sei se você já deve ter visto em algum lugar, muito usada em memes, por exemplo, que é uma fonte muito grossa, sem serifa, e que ela tá um pouco datada, eu não sei, tá meio estranho aqui. O que eu acho engraçado também é que quase todo candidato tenta fazer essa conversa com você, né? Isso é possível e já existe no Ceará. Só ele, você, o fundo desfocado, bonitinho, ele bem iluminado, uma coisa bem franca. Então o Ciro também vai dentro dessa mesma vertente. Nas mídias sociais do candidato, ele tem vídeos onde o verde e amarelo não são, né, as cores principais. Ele tem uma das logos onde são umas 4 cores, se não me engano. O verde, amarelo, o azul e o vermelho. Ou seja, falando que ele está um pouco em todo o espectro político do Brasil. Pensa, verde e amarelo, que é o que a gente já conversou, um pouco voltado para a direita. O azul, historicamente relacionado ao PSDB. O vermelho, historicamente relacionado ao PT. Então ele passa um pouco por todo lugar, que tem a ver com o candidato. E essa diversidade de cores tem um pouco a ver com o discurso dele, né? De falar que vai tentar unir o Brasil. Temer destruiu os direitos trabalhistas com uma canetada. Agora nós vamos chamar o maior especialista no assunto. O povo. Vamos revogar essa reforma e escrever juntos uma nova história. Vote 50. A campanha do Boulos, eu acho engraçado porque na TV ela tá com uma vibe de baixo orçamento. Sendo que na internet ela tem uma linguagem muito refinada e bem feita. Então assim, isso fala um pouco, no meu entender, de uma intencionalidade desse tipo de discurso. E de novo, o povo aparece de forma bem presente dentro dessas campanhas. O povo. Inclusive, até agora, a campanha do Boulos foi a primeira a mostrar a vice durante a campanha eleitoral. Escrever juntos uma nova história. Ela tem uma voz muito presente em vídeos, em imagens, em fotos de comícios e assim por diante. Então isso é interessante, na integração dos dois. Que isso tem um pouco a ver também assim, com o esforço dentro dessa chapa do PSOL de criar como se fosse uma co-candidatura, né? Os dois teriam um peso ali mais ou menos similar dentro da corrida eleitoral. O roxo, no caso aqui, ele tem um simbólico que remete, às vezes, a algumas coisas místicas, né? A gente pode colocar, mas também que é muito relacionado ao feminino. O vermelho, por outro lado, tem muito a ver com esse viés do socialismo. Agora, a marca do Boulos e da Sônia Guajajara é interessante você ver, assim, esse círculo que se forma, né, com várias cores em torno dos 50, mostrando justamente esse esforço da diversidade em prol de um único objetivo. E é uma coisa que é muito bem incorporada, acredito, que na grande maioria das campanhas do PSOL, que normalmente são muito bonitas. Por exemplo, ali na capa do Facebook do Boulos, a gente tem os 50 de vários estilos diferentes aparecendo com cores diferentes, então assim, tudo muito agradável visualmente, muito contemporâneo. O que não dá para deixar de falar também é que ao longo desse espectro político de direita até esquerda, além dessa mudança às vezes guiadas por um orçamento ou por um cuidado a respeito do visual, tem também um cuidado com boas fotos tiradas com o público. O pessoal do PSOL manda muito bem nisso, as fotos são ótimas e parece que de fato eles pertencem a essas pessoas que eles estão abraçando. Não é o caso, sei lá, que a gente falou lá em cima do Álvaro Dias, Meirelles e assim por diante. É muito esquisito, parece que tá fora do lugar. Nossa, essa coisa de Boulos. Ai, meu Deus. Ai. Que engraçado. Tipo assim, eu gosto... Como é que eu vou explicar? Tipo, ele se apropria da linguagem de livro de receitas, 50 receitas de bolos pra melhorar o Brasil. Só que, tipo assim, é diferente, mas
Não sei se é no bom sentido, não. Ai, meu Deus. E tem eles fazendo os negócios mesmo com farinha, leite, ovo. Mas tá aí, legal. Eu acho que deve ser muito difícil fazer uma campanha eleitoral, porque, tipo assim, você tem que comunicar com tanta gente ao mesmo tempo, e aí aberrações surgem nesse processo, é inevitável. Essa é uma delas. Essa é uma delas, claramente. Eu tô de 5 meses. Sabe o que isso quer dizer? Que o meu filho vai nascer em janeiro. Qual vai ser o Brasil que ele vai encontrar? Eu quero convidar você para uma conversa olho no olho. O Brasil inteiro está estarrecido com o ato de violência. Bom, o caso da campanha do Geraldo Alckmin é um ótimo exemplo de quando recurso demais faz mal. Falta de limitação do projeto faz mal. Por quê? O negócio é tão longo que fica chato, enfadonho, vira uma coisa tipo, o que você tá falando, assim, perde o fio da meada. Só pra ter uma noção, o tempo de TV do Alckmin é mais do que o dobro do segundo colocado, que é o Haddad. Então, assim, fica quase 4, 5 minutos mostrando só o trabalho dele. Eu acho muito engraçado, assim, que ele começa dramático, uma mulher grávida com um fundo escuro, ou seja, muita pouca esperança, né, falando de forma pausada. Eu tô de 5 meses. Sabe o que isso quer dizer? E aí, ele vai falando, deixa essa mulher de lado, né? Aí ele vai trabalhando o resto da narrativa. E lá no final, dá tempo de você esquecer que ela existe, até que ele retoma essa mesma mulher grávida e escreve paz na tela. E se viva em paz. Longo demais. Um outro problema também é que ele fala muito, de forma muito pausada, fica lento o ritmo. É hora de fazermos uma reflexão. Mas naquela ideia de tentar causar essa intimidade, né, de quando é só o candidato falando com você, com o fundo desfocado, ele bem iluminado. E ele também faz o uso, né, do hino nacional. Pacificar significa, além de combater a violência, combater que é o mesmo emprego que a gente vê lá em cima no Bolsonaro e no João Goulart, que é justamente onde ele tá mais competindo por voto. Por outro lado, um simbólico que eu achei legal, pelo menos, é uma hora que tem a moça falando com a bandeira do Brasil separada no fundo por um abismo escuro e que aos poucos vai se juntando. Eu não quero isso pra mim. É hora do equilíbrio. É hora de alguém que resolva. Que é essa ideia dele de que ele fala, ou pelo menos deixa entender que ele quer juntar o Brasil dividido, que é um discurso que já tá bem batido entre todos os candidatos. Não, e assim, a campanha do Geraldo Alckmin deixa mais claro do que todas as outras que horário eleitoral não é sobre proposta, é para contar a história e tentar construir uma personalidade que você goste, né? Sei lá, ele fala aí sobre quando ele participou do resgate de quando Silvio Santos ficou refém. Filha de Silvio Santos é sequestrada. Sob a mira de seu revólver, o próprio Silvio Santos. Só um homem poderia atender ao seu apelo. Geraldo Alckmin. Que não tem nada a ver com qualquer tipo de coisa política do nosso cenário nacional, assim, atual. É esquisito. Aí nas mídias sociais, só pra não deixar de falar, a gente vê que o Alckmin ele tem um esforço de estar sempre num lugar meio professoral. As fotos que ele tem com pessoas não são muito, assim, no meio delas, mas mais discursando, falando pra elas. O que tem um pouco a ver, talvez, com essa ideia que ele é médico, estudioso e entende muito das coisas. Ele não dialoga, ele explica. E não dá pra deixar de comentar também que a campanha dele, o principal que ele fala é a paz. Que ele tá querendo fazer, assim, evidentemente, um contraponto com o Bolsonaro. Quanto ao PSDB, partido da cor azul, a gente vê muito pouco na campanha, né? A campanha é verde e amarelo, de novo, pegando essa ideia da direita que a gente vê ali da época do impeachment e tudo mais, e que tenta se desvencilhar de um histórico meio problemático desse mesmo partido nos últimos anos. Por exemplo, com Aécio Neves, né? Você gostaria de ser tratada desse jeito? Eu te dou outra. Te dou outra. Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Você é uma idiota. Vagabunda. Ignorante. Chora agora. Credo, gente. E isso eu acho muito engraçado, que a campanha toda do Alckmin, na verdade, é tentando tirar os votos do Bolsonaro, né, e não perder esses votos da direita, né? Então ele ataca diretamente. Sei lá.
Mas é apelativo, né? E é chocante, inclusive, essa cena, né, do Bolsonaro. Eu acho, de fato, tá aí. 16 é rebelião. Basta de desemprego e exploração. Rebelião. Entre em nosso site. A campanha do PSTU eu acho, assim, genial, de interessante, porque começa com baixo, entrando assim com atenção. 16 é rebelião. Basta de desemprego e exploração. Que parece que depois da fala delas vai entrar, tipo, o maior estouro heavy metal e vai começar o morte, sabe? Mas é interessante que vem dessa ideia das campanhas mais curtas, que vão direto ao ponto, assim, e acaba que conseguem comunicar de uma maneira um pouco mais eficaz. Rebelião. Agora, não dá pra deixar de falar, né? Baixo orçamento, né? Pouco tempo de TV, então não é muito refinado em termos de produção imagética, e nem também muito na ideia de criação de empatia, né? Porque, afinal de contas, falar de rebelião não necessariamente vai fazer você entender aquela pessoa como um humano que vai cuidar de você. A fonte utilizada dentro da campanha ali no caso... Basta de desemprego e exploração. É também uma bold muito forte, com aquele vermelho assim na sua cara, né? Que ocupa inclusive o espaço que estão os candidatos, né? Então assim, é sobre chamar atenção e de uma forma meio chocante, assim. O tempo deles, assim, não é tempo pra sutileza, né? É tão curto que só cabe um tapa na cara. Rebelião. Coligação O Povo Feliz de Novo, 13. Meu querido Brasil. No caso da campanha do Haddad, eu acho engraçado assim, que ele inverte um pouco uma lógica, e ao invés de começar e colocar muito o candidato falando, colocam pessoas outras falando, né? Amigos meus perdendo fiéis, perdendo ProUni. Então assim, sobre essa ideia de apropriar-se da voz do povo, eu acho que ele é o que faz isso de maneira mais fluida. Ele literalmente coloca pessoas outras para falar. Eu diria que isso tem a ver também por uma questão muito óbvia, né, desse conturbado cenário aí que foi a candidatura do PT, né, que começou com Lula e agora tá com Haddad. Infelizmente, estamos sofrendo com o projeto desastroso do governo Temer. Que, inclusive, é muito interessante o uso da figura do Lula, que principalmente ali no final. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Desse programa, né, eleitoral, em que inclusive tem a voz dele falando uma frase de efeito. E aqui, de novo, né, muito tempo de TV, só que diferente do Alckmin, que é mais do que o dobro, não é só o candidato falando, então a gente não cansa tanto assim de ver, não é aquela coisa tão enfadonha. Tem uma música, você consegue até escutar ali um pouco e tudo mais. Aí, legal. Falando sobre as mídias sociais, lembra que eu falei que quanto mais à esquerda, normalmente as fotos com o povo são mais bem trabalhadas? Eu acho que o PT, ele, querendo ou não, manda muito bem nisso, assim. Que é tudo fotos emocionantes de envolvimento em preto e branco, meio daquela coisa assim, meio dramática. E que a gente vê isso claramente na campanha do Haddad. Apesar de que na capa do Facebook tá uma coisa meio tradicional, um céu assim de entardecer, bem paz, bem tranquilo, nada demais. Quanto à marca do partido, que eu acho muito interessante, né, assim, tem a estrela, o vermelho, né, que remete ao socialismo, né, tem toda a história do partido, que eles readotaram agora em 2018, que lá em 2016 ele tinha meio que abandonado por conta do cenário político muito conturbado, né? A gente via muitas peças de comunicação do PT com roxo e outras cores, né? O que aproximava um pouco ali do PSOL, que tem a ver com um direcionamento de discurso assim um pouco diferente. Mas aí esse ano eles se retomam e esfregam isso na cara porque agora é vantagem também, por causa do Lula. E finalmente Haddad com a máscara do Lula. Que é isso, né? A campanha inteira do candidato tá... Não inteira, né? Mas praticamente a estratégia centrada em falar que o Haddad é o Lula e o Lula é o Haddad. E ele era o Haddad esse tempo todo. E ele tá tirando a máscara pra mostrar pra gente. Então... Assim, basicamente, né, o que é a campanha eleitoral? É um candidato falando de cara com você, sempre, né, nessa ideia de tentar passar uma intimidade, a pessoa tentando envolver o povo na equação, mesmo quando claramente aquela pessoa não pertence ao povo. Muitas vezes a gente vê um desvencilhamento em relação à marca do candidato com a marca do partido, né, que tem a ver um pouco aí com um discurso
dissonante ou talvez assim um pouco honesto sobre a origem daqueles pensamentos do candidato e que, acima de tudo, não serve muito para você pensar em plataforma política ou proposta de governo, mas sim para uma construção de personalidade. Para saber mesmo quem são as pessoas, você tem que ver debate, pesquisar e fazer isso de outras formas. Veja o que eles estão te transmitindo sem que você perceba, então tome sua decisão por conta própria.